antes que agosto termine, eu faço questão e quero te apresentar a mulher que dá nome a uma lei que é considerada modelo, Maria da Penha. Você sabe quem é ela? Esse nome você ouve bastante. Essa é Maria da Penha, é uma sobrevivente e trava uma luta incansável contra a violência doméstica. Olha ela aí, com toda a sua experiência. Maria da Penha foi vítima de agressões por parte do marido, que por várias vezes tentou matá-la. A primeira vez com um tiro enquanto ela estava dormindo, o que a deixou paraplégica. E a segunda vez ao tentar eletrocutá-la durante o banho. Ela fundou o Instituto Maria da Penha, que oferece suporte jurídico, psicológico e educacional às vítimas. A história da Maria da Penha é marcada por coragem e perseverança para a conscientização sobre essa violência contra as mulheres. Eu fiz questão de trazer o rosto dela, porque talvez algumas pessoas não saibam. Então eu fiz questão de trazer antes que agosto termine. E a gente vai conversar agora sobre essa realidade na qual as mulheres são agredidas e mortas todos os dias no país. O mês foi de campanhas intensas, de muitas ações para combater essa violência. Mas só elas não bastam. A lei também, muitas vezes, não dá conta, apesar de ser modelo para todo mundo. Então, como é que fica a vida dessas mulheres? Aí eu convidei essa que é uma amiga querida, professora do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, a Neiva Flávia, que está aqui com a gente hoje. Obrigada, né? Porque mexe com a gente esse mês, né? E antes que ele termine, a gente tem visto os casos, agora em agosto, eu acho que você acompanhou, foram situações pavorosas. Só a lei dá conta? Bom, primeiro, Mônica, obrigada por ter me chamado para vir aqui. Sim. Quero primeiro registrar minha admiração por você, Muito meu obrigada. carinho Muito e obrigada. a importância do seu trabalho. A mídia é fundamental nesse momento. A gente divulgar, a gente falar, isso é fundamental. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada. E, infelizmente, Mônica, eu acho que a lei é fundamental. Vamos registrar que o Brasil não fez a lei porque quis, hein? O Brasil fez a lei porque ele foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos a fazer uma lei para reduzir, para enfrentar, né, a violência contra as mulheres e porque os processos no Brasil, como no caso dela na primeira vez, terminavam com penas muito pequenas. Uhum. Então o Brasil faz essa lei cumprindo uma determinação da Corte, não porque teve uma iniciativa, assim, né? É bom a gente lembrar disso. Claro. Muito importante, não só a Lei Maria da Penha, como a Lei de Feminicídio, como a Lei de Estupro, como todas as leis. Mas o grande problema é que elas são insuficientes. Por quê? Porque elas trabalham quando já aconteceu, quando já houve a violência. Não é quando a mulher já apanhou, quando a mulher já sofreu uma violência psicológica, ou patrimonial, ou sexual, ou até foi morta. Então ela vai, veja, você já teve o quadro. A gente precisa pensar hoje na prevenção, na redução da violência. E, lamentavelmente, essa lei ela é excelente, fundamental, mas para quando a violência já se deu. Uhum. E agora, a questão da educação, como você também sempre traz, ela é importante para essa prevenção. E a gente, inclusive, tem uma iniciativa que foi divulgada esta semana para que isso seja trabalhado em projetos pedagógicos. Sim, sim. Vamos lembrar também que nessa mesma condenação que o Brasil sofreu, que gerou a lei em 2006, portanto, então antes de 2006, a Corte Interamericana de Direitos já incluiu uma recomendação lá atrás, hein, lá no início dos anos 2000, para que o Brasil incluísse nos projetos pedagógicos dos seus cursos, desde o ensino fundamental, o respeito às mulheres. O Brasil nunca tinha cumprido. Nós estamos em 2024. Uhum. Agora, o governo federal, via MEC, lançou um selo Maria da Penha para que as escolas, os municípios, enfim, né? Talvez iniciativa privada, assim, ela ainda está em construção, assim, o selo, né, para iniciativas pedagógicas no campo de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu estou aqui com uma camiseta, para quem não viu, gente, Acolhidas. Tá? O Acolhidas é um projeto de extensão e estágio da Faculdade de Direito e que trabalha muito com formação. Né? Então, a gente está construindo um projeto para que seja utilizado, para as escolas que se interessarem, na prevenção da violência contra as mulheres. Existe a lei de proteção, todos esses caminhos da justiça, mas muitas mulheres ainda se sentem desprotegidas, não é? Sim. Neiva, como é que a gente muda isso? Porque às vezes elas denunciam, mas às vezes não são acolhidas, não são bem recebidas e fica esse imbróglio. Ainda existe uma coisa chamada culpabilização da vítima.
a sociedade, às vezes a própria família fala, mas calma, você não fez nada mesmo? Ele ficou nervoso assim à toa? Então, já existe dentro da nossa própria família, dentro dos nossos amigos, do nosso círculo, a culpabilização, que num primeiro momento já coloca a mulher numa situação de se sentir culpada e com vergonha. Será que eu não fiz nada mesmo? Né? E de se sentir envergonhada por passar aquela situação que para ela é motivo de vergonha, né? Quando, na verdade, jamais. Quem deveria ter vergonha de ser como é o agressor. Num segundo momento, nem todos os setores que recebem essa denúncia estão preparados. Por isso que a gente gostaria muito que as empresas criassem setores de acolhimento e orientação para as mulheres. Porque, às vezes, o lugar que ela tem é a casa e o trabalho. Sim. Se em casa ela sofre violência, onde é o outro lugar que ela poderia ter apoio? No trabalho. Então, que as empresas tivessem locais de acolhimento, de orientação a essa mulher, que, por exemplo, Mônica, uma coisa super simples, a mulher que fosse fazer a denúncia e o boletim de ocorrência fosse falta justificada, ela não perdesse seu dia, não perdesse uma cesta básica. Então, essas medidas, fazer campanha, como essa maravilhosa que você está fazendo hoje, então colocar, né, na empresa, eu acho que essa é uma iniciativa que teria um resultado muito positivo para as mulheres, que iriam se sentir apoiadas no seu local de trabalho, e para os homens que iam perceber que a sua empresa é contra a violência doméstica. E iriam denunciar mais, estariam mais a par dessa situação, assim como as crianças, que a partir de projetos pedagógicos podem entender, peraí, mas isso não está correto. Exatamente. E isso a gente mudando para o futuro, mais próximo, se Deus quiser. Exato, eu acho que assim, olha, quando uma criança, às vezes ela vê uma situação de violência em casa, o que vai normalizar para ela que se agrida mulheres, porque ela está vivendo aquilo. Se ela vai para a escola, e isso é tratado na escola de outra forma, ela começa então a questionar o que está acontecendo na própria casa dela. Ela pode intervir para reduzir a violência na casa dela e não se tornar no futuro, por exemplo, um homem violento. No caso das empresas, eu acho que a mulher vai se sentir segura, vai se sentir apoiada, não vai ter vergonha e vai denunciar, e o homem que vai se sentir envergonhado e talvez deixe de ser violento. A gente está mostrando essa questão da campanha, da orientação, das palestras e a capacitação de profissionais até para acabar com essa culpabilização da vítima, né? A culpa é sempre da vítima. Claro, capacitar esses profissionais para recebê-las. Claro, eu acho que assim, a gente precisa formar. Por isso que eu te disse, o Acolhidas está pensando muito com professores e professoras, para que eles também estejam preparados para falar sobre esse tema, para acolher, às vezes uma criança que chega, conta uma situação que viu em casa, como um professor pode reagir a isso e cooperar com aquela família. Então, a gente precisa trabalhar na prevenção. Claro que as leis de punição são fantásticas, super importantes e precisam existir, mas a prevenção é fundamental. Prevenção para a gente mudar isso aí. Olha só, tem uma amiga nossa, não vou falar o nome dela, passei por isso. Minha mãe, eu acho que as amigas dela perguntavam assim, você não fez nada, não falou nada com ele? Como se ninguém acreditasse. Ela sofreu 11 anos e convive com medo. Exato, é isso. As pessoas, primeiro vez uma coisa assim, olha, a situação de dizer, será que você não falou nada para provocar a raiva dele? Então, a culpa. A segunda, você deixou ele te bater, a vergonha. Então, você tem culpa e vergonha. São dois fatores que fazem com que essa mulher não denuncie e se mantenha naquela situação. Além de, evidentemente, a dependência econômica do marido, né? Que também é difícil, o julgamento das pessoas se terminar o relacionamento. Então, essas são questões muito sérias. Ninguém fala assim, nossa, você não tem culpa nenhuma, você precisa denunciar, mas você vai denunciar quando você quiser. Você primeiro precisa ficar bem, fique bem, você não merece passar por isso e a culpa não é sua. E isso dificilmente uma mulher escuta. É triste isso, porque é uma comunicação, a gente foi feito para se comunicar e ela está truncada. Para o pessoal que quer saber mais sobre o Acolhidas, e a gente tem o Todos por Elas. Todos por Ela, isso. Olha, a gente tem 2 projetos na universidade que trabalham com o enfrentamento à violência contra a mulher. O grupo Acolhidas, então, a gente tem o nosso Instagram, é só entrar no Instagram, procura Acolhidas, que vocês vão achar, manda no direct, a gente responde com certeza. E o Todas por Ela, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Também estamos no Instagram, pode mandar direct no Instagram. Lá no Exajup é 32916356. E aí, obviamente, se quiser agendar alguma conversa conosco. Eu conversei com a Neiva Flávia, que é advogada, ela que é professora do curso de Direito, né, e trabalha muito com as questões de gênero para que possamos, não só agora em agosto, mas todos os dias, todos os meses, a gente possa trabalhar também, como a Maria da Penha, de forma incansável para a gente acabar
com esta realidade que faz a gente sofrer tanto. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as vítimas indiretas. Olha, importante. Né? Porque tem ali os filhos, tem os colegas de trabalho, tem a família, né? Que sofre com isso. Você viu né, que o governo Nilda? federal criou um sistema de previdência, né, de pensionamento para filhos e filhas de mulheres vítimas de feminicídio. É uma medida importante? Sempre acho. Tudo que coopera. Mas é o que a gente está dizendo aqui. Essas pessoas precisam de apoio nas suas escolas. Por isso que eu te digo tanto que é relevante e acho que essa iniciativa que o MEC teve, eu espero que tenha sucesso. Que seja para agora, né? Para agora. Por favor, volte mais vezes, vamos conversar mais com isso, tá bom? Sempre. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Essa é a Neiva Flávia, tá? Aqui com a gente. Compartilhe essa entrevista depois que estará no YouTube, combinado? Que é importante, viu? Obrigada, minha flor. Obrigada.